Bom dia a todos, como é que estão vocês? Todos bem? Espero que tenham passado um excelente fim de semana e estamos aqui para começar a nossa semana com Vida Inteligente Interativo de todas as manhãs, 10h30 da manhã, de segunda a sexta, tratando sempre de assuntos de interesse geral. E hoje é um dia muito festivo, principalmente não, para a minha terra, Natal, a Grécia. O dia 28 de outubro é uma data muito importante. Nós temos 3 datas, né? Independência, o dia da Panagia, que é o dia da Nossa Senhora, os gregos são muito ortodoxos, né? E o dia do Não, que é hoje, 28 de outubro. E isso aconteceu em 1940. Eu vou dar uma breve visão para vocês do que é essa data importante na Grécia, que mostra a força de uma nação e a determinação contra a opressão e uma série de coisas. O dia do Não, em grego, o dia do Ochi, que significa celebrado pela Grécia, Chipre e pelas comunidades gregas ao redor do mundo, no dia do 28 de outubro de todo ano, para comemorar a rejeição do primeiro-ministro Ioannis Metaxas, em poder de 4 de agosto de 36 a 29 de agosto de janeiro de 41, ao ultimato feito pelo ditador italiano Benito Mussolini em 28 de outubro de 1940. Esse ultimato foi apresentado a Metaxas pelo embaixador italiano na Grécia, Emanuele Grazzi, em 28 de outubro de 40, na madrugada às 4 horas, após uma festa na embaixada alemã em Atenas. Exigia que a Grécia permitisse que as forças do eixo entrassem no território grego e ocupassem certos locais estratégicos não especificados ou enfrentar a guerra. Foi respondido supostamente com um simples "Ochi". Contudo, a resposta real foi "Alors c'est la guerre", então é a guerra. Em resposta negativa de Metaxas, tropas italianas estacionadas na Albânia, então um pretorado italiano, atacaram a fronteira grega às 5h30 da manhã, e esta é a entrada da Grécia na Segunda Guerra Mundial. No dia 28 de outubro, a população grega tomou as ruas, independente de filiação política, gritando "Ochi", gritando "Não". Depois de 1942, passou a ser celebrado o Dia do Não. Durante a guerra, o 28 de outubro foi comemorado logo pelas comunidades gregas ao redor do mundo e na Grécia e em Chipre. Após a Segunda Guerra Mundial, tornou-se um feriado na Grécia e em Chipre. Os eventos de 1940 são comemorados em todo o ano com paradas militares e estudantis. Em todo aniversário, a maioria dos prédios públicos e residências são decorados com a bandeira grega. Hoje, isso é uma festa interna realmente, mas hoje, como são todos países aliados, né, a história é diferente. Mas isso grava-se bem, essa negativa contra então, o socialismo. Mas depois os italianos nos invadiram, ficaram lá um monte de tempo, houve muitas baixas de ambos os lados e a estupidez da guerra, né? Mas tudo bem, hoje está tudo superado e espero eu que jamais tenhamos notícias de novos conflitos entre todos os povos, né? É tempo de paz e não de guerra, né? Então, bom dia, Fernanda, Márcia Pereira, Cláudio, Lígia, Valcir, Renata, André, Prestes, Liz Andrade, Enio Wise, Lucas Alexandre, deixa eu ver quem mais está aqui, se é isso mesmo, e Marcos Freitas, e mais 2 nomes não identificados aqui que estão em inglês, são bem-vindos também. Então, pois bem, considerando essa data festiva, também eu quero trazer para vocês a notícia de que depois de todo esse tempo aí de vida inteligente na internet, né, também foi dada a administração do site do Vida Inteligente para 4 pessoas, né, que vão nos ajudar bastante, que é a Luna, a Nádia Young, a Eliana Rotundo, a Sueli e também a Lígia, né? Essas pessoas que vestem a camisa Vida Inteligente, que estão aí batalhando por recursos do Vida Inteligente, elaborando campanhas, mandando mensagens, contribuindo sem nada e absolutamente nada em troca, simplesmente assumindo aí abraçando a causa, se podemos chamar a causa assim. Então é uma forma também de elas tomarem uma outra responsabilidade, que é também de me ajudar a administrar o site do Vida Inteligente. Afinal, acabamos de completar 4.000 membros e nem sempre eu posso estar presente aqui em situações para aprovar mensagens ou para evitar publicidade, essas coisas assim. Então são pessoas de confiança que estão aí
ajudando. Se amanhã virem mais pessoas serão inseridas, né? Então é isso aí, espero que sejam bem-vindas e que possam contribuir para a nossa elevação, né, em todos os sentidos. Bem, bom dia, Walter, tudo bom? Quando apareceu esse tema na semana passada, ele apareceu de uma forma interessante, porque uma amiga minha que mora fora daqui do estado de Santa Catarina, né? Ela disse que estava se mudando para cá e tal, essas coisas todas, vinha mais pessoas para cá, e que estava procurando um imóvel, e que esse imóvel, segundo orientação, ele tinha que ser em lugar alto. Imediatamente eu rechacei e disse que esse negócio de lugar alto era uma besteira, e patati patatá. Ela falou, não, porque você veja essas coisas, você veja o que aconteceu aqui. Começou a me passar citações, né? Citações geográficas, históricas e tudo isso aqui sobre elevação das águas e patati patatá. Eu deixei para lá, e cada um pode acreditar e deve acreditar naquilo que bem entender, né? Mas ao mesmo tempo, eu que estou nesse meio espiritualista há muitos e muitos e muitos anos, tendo sobrevivido a pelo menos 4 ou 5 fins de mundo, né? E morando há 25 anos, desde 12 de fevereiro de 1988, à beira-mar, né? Sinto-me totalmente tranquilo no que concerne ao que a Mãe Natureza nos reserva, né? Um dia dela é bem-vindo. Então, eu tenho ouvido, tenho amigos, tenho amigas que, segundo orientações dos seus mestres, deveriam se radicar em lugares altos, acima de 800 metros de altura, patati patatá, patati patatá. Primeiramente, devo salientar que todos esses mestres que orientaram essas pessoas são mestres externos, né? Mestres externos. O mestre seja de que ordem for, né? Sei lá. Cada um tem o seu, né? Cada um sabe de si. Então, esses sempre determinam, olha, fulano, você vai lá, você vai numa cidade que tenha pelo menos 800 metros de altitude, você vai lá e não sei o quê, e assim assado, porque as águas vão subir, e assim. Bom, como disse no começo do programa, cada um acredita e tem todo o direito de acreditar naquilo que bem entender. Continuo acreditando em mestres externos. Podem continuar acreditando, todo mundo tem o livre-arbítrio, todo esse direito. Esses mestres nos protegem, esses mestres nos orientam, né? Quero que vocês raciocinem comigo. Podem ir perguntando aqui, não quero monólogo não, tá? Raciocinem comigo. O mestre de uma pessoa, será que toda pessoa tem um mestre externo? Né? Não estamos falando nem de maestria interior, né? Que o verdadeiro mestre está dentro da gente. Mas tudo bem. Esqueçamos disso e vamos lá, o mestre externo. O mestre externo, então, esse mestre diz para você, para o seu discípulo, vai lá, se manda, sai desse meio de todo mundo e você vai para um lugar elevado, constrói lá o que você bem entender e fica por ali. Porque um dia as águas vão subir, um dia haverá isso, haverá aquilo, e como eu sou seu mestre e gosto de você, eu quero que você seja salvo. Vamos raciocinar com o pé no chão sem criticar ninguém. Mestre externo, perfeito, não tem problema.
Um mestre bom, supondo, um mestre bom jamais pensaria de uma forma egoísta. Por que eu digo forma egoísta? Porque o mestre bom, esse mestre bom, fica avisando os seus discípulos para que eles vão e se radiquem em um lugar elevado, isolado, criem uma comunidade lá, ou se estabeleçam por lá, porque quando as águas subirem, ou quando acontecer um cataclisma de origem cósmica, esses serão os salvos, né? Serão os precursores de uma nova era, de um novo tempo. Agora, já vou comentar isso aqui que vocês estão comentando. Agora vamos pensar o seguinte: que mestre egoísta é esse que tira um irmão do meio dos seus irmãos, e esse irmão também aceita, por causa do medo e não sei o que, ele aceita abandonar todos os seus irmãos para ele se radicar a 800 metros de altura ou para cima, para ser um sobrevivente de um eventual cataclisma ou coisa parecida. No bom senso de tudo isso aqui, independendo do que vocês acreditam, só usando o bom senso, vocês acreditam que as pessoas egoístas poderiam constituir os seres de um novo ciclo, de um novo mundo? Sejam sinceros. Um egoístas dirigidos por um mestre egoísta também, que ele está mandando só os pupilos dele se esconder naquele lugar, esses seriam os precursores do novo mundo. Eu acho que tem incoerência aí, mas vamos lá, vamos ver o que o pessoal está opinando aqui, que eu quero participação. Fernanda já começa a dizer: gurus, Enio mais diz: doença de fim de mundo, falta confiança na missão e resgate de onde se está. Alexandre, moro de frente para o mar, se eu pensasse assim, estava full. É que nem eu, moro de frente para o mar também. Renata, a filosofia dos grandes mestres é confiar em si mesmo em primeiro lugar. Alexandre, tem muito medo e ilusão por aí, temos que estar sempre na força. Alexandre, ninguém acredita em si mesmo. O André diz: acá acima de tudo e de mestres, confio completamente que temos solução à humanidade e não se faz necessário mais catástrofes para dizimar tudo. André diz que ainda que estamos todos na mesma barca. Fernanda, a missão real seria guiar o discípulo e encontrar o seu próprio mestre interno de uma maneira não egoísta. Claro, Fernanda, claro, é exatamente isso. É isso que eu quero chamar a atenção. Francisca, bom dia a todos, está chegando. Liz Andrade diz que essa é a cara do medo, as vaquinhas de presépio. Pois bem, então, infelizmente, existem muitos mestres de Araque, como é o termo é pesado, o termo vocês podem achar que é pejorativo, né? Mas é exatamente para que as pessoas sintam na raiva de, por exemplo, eu chamar o seu mestre, se assim as pessoas pensarem que eu estou chamando de mestre de Araque, talvez através desse choque tenham consciência de que não é exatamente assim. Você acha que o verdadeiro guerreiro da luz, o verdadeiro discípulo, o verdadeiro adepto, chamem do que quiserem, você acha que esse fugiria do cenário de transformação? Se essas pessoas que acreditam em vida após a vida, que acreditam num futuro, que acreditam que já tiveram outras vidas e que vão ter outras, e que falam muito em fraternidade, essas coisas bonitas, tal, vocês acreditam que um ser desse fugiria no meio da aflição, deixando o seu semelhante, o seu irmão lá em perigo? Você acredita? Eu não acredito. O verdadeiro guerreiro da luz, o verdadeiro adepto, o verdadeiro iniciado, o verdadeiro discípulo, chama do que você quiser, ele vai estar lá no meio de todo mundo. Ou se salva todo mundo, ou não se salva ninguém.
Acho que eu estou falando da boca para fora? Posso até estar falando da boca para fora, mas é a realidade. Como que eu posso sair, largar todo mundo para egoisticamente me salvar e salvar os meus? Se assim for, o meu mestre é o mestre de Araki. Esse mestre que me manda ir para algum lugar para criar isso ou para criar aquilo, porque amanhã o troço vai ferver e todo mundo vai se dizimar e eu vou me salvar. Puxa vida, volto a repetir. Um mundo novo constituído por egoístas, por fujões, por covardes, por mestres de Araki. Que privam todos em função de tentar salvar alguns. E onde já se viu egoísta ser uma pessoa especial? Onde? Como? Tem nexo, tem coerência, tem bom senso nisso? Não, absolutamente não. Lisa, essa é a cara do medo das vaquinhas de presépio. Lígia, será que não serão as pessoas que não estão querendo ouvir a voz dos ventos que isso gera responsabilidade e comprometimento com os outros? Não sei, Lígia. Acho o termo engraçado. Anyways, Lígia, é o medo, pois aí todos têm que se desapegar e trabalhar mais. Alexandre, é amor ou ausência de amor? Alexandre, é medo ou é força? Eu já conheci dito mestre que dava aula de iniciação na casa dele e abusava das mulheres falando que era energização. Isso é o que mais tem, mas isso não cabe a nós julgarmos isso, né? A própria lei, eu creio que julga. Mas isso é o que mais tem. Fernando, eu conheço pessoas que têm gurus e seguem fielmente esses gurus. Vão para a Índia se banhar no Rio Ganges em excursões e se acham iluminados. Pois é, Fernanda. Como é que pode isso? Um rio daqueles, todo respeito, hein, ser sagrado, se todos os corpos, todos os cadáveres são jogados lá para os rituais? Tem tudo quanto é tipo de doença naquele rio sagrado, né? E as pessoas estão lá e aqui os ocidentais vão para lá tomar banho daquele lá, achando que é exatamente o que você falou. É isso. Francisca, hoje eu não busco mestres, mas os ensinamentos que as escolas apresentam. Muito bem, e esses ensinamentos, ô Francisca, eles têm que reverberar em você. Eu sempre digo aqui, eu não sou superior a absolutamente ninguém, não me considero em hipótese alguma, mas eu só acredito naquilo que eu sinto, naquilo que eu comprovo. Vocês podem me dizer o que vocês quiserem, eu vou respeitar, mas eu só vou acreditar naquilo que eu puder comprovar. Eu não aceito a verdade de ninguém, não aceito a verdade de ninguém. Eu só aceito a minha verdade. Lígia, não creio em mestres, mas em irmãos dimensionais. Perfeito, Enio. Ninguém quer largar a cerveja e o barzinho para sintonizar com o amor universal, claro. Ou então, pode sintonizar com o amor universal depois da cerveja e do barzinho. Todo mundo tem direito, né? Fazer o que bem entender. Adélia da Mata diz que forças externas são só ilusão. André, grego, às vezes as pessoas fazem a sua própria o quê? Deixa eu ver. Nossa, a sua própria verdade sem nem gurus nem mestres. De tanto egoísmo inventam a própria maia e seguem quietinhos. É verdade. Tem gente que cria na sua cabeça, né? Fernanda, cada um no seu processo. Perfeito. Eu falo muito essa frase. Fernanda. Walter Santos, pessoal lava animais ali também, com certeza. Vaca, boi, cachorro, tudo. Cada um é assim, né? Liz Andrade, é o instinto da sobrevivência deles, grego. Mente alienada ainda. Claro, nós só estamos comentando, nós não estamos julgando ninguém aqui. Renato, hoje em dia qualquer pessoa com boa liderança que se expressa bem se torna um guru. E não vai faltar discípulo, né? Não vai faltar discípulo. Délia da Mata, o sentir é a chave de cada um para acessar a sua verdade. Enio, Eco, Lígia, e acredito que todos sabem o que devem fazer para melhorar, mas ainda se escolhe o sofrimento e é mais cômodo seguir mestres. Claro que é mais cômodo seguir mestre.
Por que eu vou buscar a verdade se tem alguém que me dá a verdade de graça? Verdade dele. Que aí eu assumo como minha, porque é muito mais cômodo também. Vou lá ficar procurando verdade se eu posso ter ela através de outro. Comprovou? Mas para que eu preciso comprovar? É verdade, já tem. Valcir, mas mesmo os ensinamentos das escolas têm que ser filtrados pelo filtro do amor ao próximo. É isso aí, Valcir, você falou tudo. Tem que ter. Hoje o Leung está quietinho. A Leung está quietinho, o Prestes também, não sei porquê, mas tudo bem, acho que eles estão maquinando aqui, matutando para ver o que vão dizer aqui. Então, essa questão da gente seguir mestres de Araque, mestres que não ensinam coisas boas, mestres que incutem ao medo, mestres que incutem o egoísmo, que pregam comunidade especial que vai ser salva, que vai formar uma nova civilização. Nós, pessoas de bom senso, não podemos, em hipótese alguma, acreditar que o futuro, esse futuro que nós trabalhamos, que nos empenhamos, que nos damos inteiros aqui, possa ser constituído de pessoas egoístas, de pessoas que abandonam seus irmãos pelo comodismo de se instalar em lugares altos, em detrimento a todas aquelas outras pessoas que continuam morando em lugares baixos, que não têm mestres para orientá-los, para fugirem das grandes catástrofes que hão de vir. E essas catástrofes vieram? Quantas catástrofes assim vieram? Esses mestres aí devem ser, os mestres de Araque devem ser milenares, porque não sobe água, não acontece na Tugre. Você não leu que subiu água há 15, 20 mil anos, 40 mil anos atrás? Caramba! Eu estou vivendo agora. Subiu 40 mil anos atrás, e aí? De 40 mil anos para cá, o que aconteceu? Ah, mas pode acontecer. Gente, uma pessoa dessa, um ser desse, gente assim, pode fazer parte do novo ciclo, de uma nova civilização, com consciência. Vamos usar o bom senso, mente concreta, sem viajar em lugar nenhum. Não tem condição, né? Não tem condição. Não tem condição. Prestes, estamos cuidando do filhote que acabou de acordar. Ah, então aí está explicado. Isso aí, valeu, com certeza, né? Renato, é muito comum falar em nomes de mestres via canalização. Difícil é ver atitudes da mesma natureza superior desses ditos médios. Olha, e ontem, interessante o que você disse aqui, através da canalização, principalmente aqui, né? Um querido amigo e irmão que estava aqui, não pôde participar, porque essa hora da manhã ele está ocupado, mas ele queria participar, porque ele... alguma pessoa que estava canalizando alguém, né, um pretenso morto, né? Aí no fim perguntou ainda, poxa, mas ele está vivo ou continua? Bom, se você está canalizando, você não sabe se ele está vivo ou não. E essa pessoa, esse presumível canalizado, estava vivo. Então tem um monte de trambique, de embuste, de enganação, que as pessoas ainda continuam se alimentando dessa fonte ruim. Mas cada um tem o livre arbítrio de se alimentar e beber de qualquer fonte. Nós só estamos aqui trocando umas ideias. Renato, é muito comum falar em nomes de mestres, isso aqui, falou isso. Prestes, acredito que não faltam discípulos porque as pessoas estão ansiosas por respostas nos tempos de hoje. Vivemos em uma situação de engano proposital dos que têm por objetivo lesar a humanidade. É difícil julgar, sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. E ali onde falam que surgirão falsos profetas, tudo isso é o que mais tem. Isso é o que mais tem. Não precisa ser religioso para saber disso aí, dos falsos profetas. Enio mais. Renato, o exemplo vivo é o mestre se apresentando a mim e temos a aprender com todos e não somente com um único. Exatamente. Valcir, o ponto mais fraco do ser humano é a morte, por isso muitos são pegos. Ficam pegando nesse fraco aí, né? Prometendo vida longa, ou prometendo a salvação, isso aqui, então as pessoas se pegam porque tem medo realmente dessa coisa chamada morte, né? Lígia, eu não acredito em canalizar morto, na boa. Teria que ter um canal legal, né? Esse canal, se tivesse realmente, assim, se alguém conseguir provar esse canal entre você e um morto, seria fantástico, de verdade mesmo, de verdade, esclareceria muita coisa. Tá, já sei também, muitas pessoas vão perguntar, né, de psicografia, de patati patatá, mas
envolve outras questões para se comprovar essa coisa. Lisa Andrade, é complicado porque se tudo evolui, então não há realidades e nem verdade absoluta, mas há uma necessidade de todos se agarrarem a alguma coisa ainda. Isso sim. E o ser humano que não está agarrado a alguma coisa, ele não tem objetivo na vida. Você tem que estar agarrado em alguma coisa, em alguma tarefa, em alguma missão, em algum objetivo, em alguma busca. Isso é necessário. Um ser sem objetivo não está aqui para nada. Renata diz, verdade, ele existe aprendizado, está em tudo e em todos. A Lisa diz ainda, nós já estamos mais desgarrados e, no entanto, nos pegamos ainda nessas necessidades, né, Grego? Eu não estou desgarrado em nada aqui, quer dizer, eu estou tentando aqui a cada dia um novo dia, um novo descobrimento. Você percebe que você é outra pessoa, você percebe que você pensa diferente, você percebe que você tem nova percepção, você percebe que o verdadeiro mestre você ainda não encontrou, que é o seu próprio mestre interno, né? E que os externos sempre te frustraram, nunca superaram, nunca preencheram as suas expectativas. Pense bem no que eu estou falando, não é verdade? E até que um dia a gente para de procurar os mestres externos e começa a buscar o nosso mestre interno, que é quando a gente começa a acreditar em nós próprios, nós sermos nosso próprio guru e a nós próprios traçarmos o nosso caminho, o nosso futuro. Porque aí você pode poder dizer que se você venceu foi por mérito seu, se você perdeu foi por displicência sua. Não vai culpar ninguém a não ser você mesmo, pelo seu mérito e pelo seu demérito. Prestes, a mídia e os governos são os maiores falsos profetas de hoje em dia. Distorcem a rota da realidade que levaria a conceitos próximos à verdade. Também julgo verdade o que ressona em mim. Isso sim. Bom dia, Margarete, bem-vinda. Minha verdade, diz o Prestes, pois isso é muitíssimo particular, sem dúvida. Essa verdade que está em cada um de nós e que é relativa. E a verdade que eu tenho hoje não será a mesma verdade de amanhã, porque trarão fatos novos que farão essa minha verdade se modificar. Então, para esses falsos mestres, para essas falsas canalizações, para esses falsos contatos com seres de não sei da onde, né? Reais ou não, imaginários, temos que usar uma palavrinha mágica que é o discernimento. Se nós pregamos amor, se nós pregamos união, se nós falamos em altruísmo, se nós falamos em fraternidade, não podemos aceitar de forma alguma ideias que não sejam de ordem coletiva. Jamais eu poderei aceitar, espero que não aconteça comigo, vamos dizer, de um dia, exemplo, eu sonhar ou ter uma visão, Grego, pega a tua família, os teus melhores amigos e se manda, vai lá para a Cordilheira dos Andes, pega ônibus porque tem tempo, você tem tempo de vender suas coisas, vai para lá porque a coisa aí em Floripa vai ficar feia. Ah, não vou, vocês podem ter certeza que eu não vou. Eu não faria isso, jamais pensar em mim para me salvar. E as outras pessoas? Essas pessoas que não sabem de nada disso que me foi contado, por que elas são diferentes de mim? Por que eu sou um privilegiado e os meus amigos são privilegiados para poderem sair daqui e deixar os outros irmãos se enganarem aqui? Né? Por quê? Então quem apareceu para mim é um mestre de Araque, é um espírito de Araque, é um picaretaque, sei lá o que é isso. Fala pra mim, mas ele gosta de você é especial, cara. Especial caramba, especial somos todos nós. Jamais eu posso aceitar um tipo de orientação desse tipo, né? A não ser que essa orientação seja dada de uma forma geral, todo mundo saiba e cada um escolha se deve ou não ir. Aí é diferente. Mas um mestre específico chegar e dizer para mim ou para minha turma, gente, se manda daqui, não posso aceitar isso. Não posso aceitar isso porque esse não é um mestre de verdade, é um mestre de Araque. Vamos lá. Tá.
Cláudio. Opa, o Cláudio falou. Beleza. Lisa. A Lisa, antes disso, diz... Quem falou antes? Prestes. Minha verdade, pois isso é muitíssimo particular. Pois bem. Lisa, mas temos lampejos que nos deixam inquietos. Temos que trabalhar nós mesmos. Isso. Cláudio de São Paulo. Grego, outro ponto que enfraquece o ser humano é a idolatria. Seja por carência ou por outro motivo qualquer. O homem tem-se sempre a ser influenciado pelos mestres, guias, e se esquecem de andar com as próprias pernas. Bem isso, Cláudio. Prestes, na realidade, o caminho até a verdade é particular de cada um. Mas a verdade, acredita, é uma só, e a fonte é única, seja lá ela qual e onde for também. Eu acredito nisso, né? Mas nós estamos muito longe disso. Renata, os verdadeiros mestres externos ajudam mostrando o caminho para encontrarmos os mestres internos. Isso, totalmente diferente. Dá para você ver, conhecer um verdadeiro mestre, vamos dizer. Um verdadeiro mestre é qualquer um de nós, né? Que tenha mais consciência, né? Grego, já parou para pensar? Deixa eu ver se eu não pulei ninguém antes. Adélia, o ser humano, na maioria, ainda tem necessidades de ídolos, idealiza no outro o que não vê em si mesmo, por isso os fanatismos com gurus e pessoas de sucesso. Isso eu vejo todo dia, Adélia, todo dia eu vejo. Lígia, Grego, já parou para pensar que a alegoria de Noé foi exatamente isso? Ele teve que fazer uma escolha? Sim. E deu no que deu, né? Deu no que deu, mas aí, na alegoria de Noé, se foi assim que foi contada a história, Lígia, todo mundo foi avisado. Todo mundo foi avisado. Aí coube a Noé, se a história for verdadeira, já tem um programa Vida Inteligente sobre o verdadeiro sentido de Noé, procurem aí no Mosaicos do Novo Ciclo, falamos sobre Noé, né? Aí ele ouviu, percebeu que aquilo era real e pegou e fez, os outros não fizeram, aí é outra coisa. Ou forma uma seita, né, diz o André, dos pirilampos dourados. Lígia, li que os anciões da antiga Lemúria, embora sabendo que haveria cataclismas, optaram em ficar com o povo. Esses foram os caras lemurianos. Está aí, isso aí. Atlântida, sucumbiu todo mundo. E os que não sucumbiram sabiam como se salvar, né, que foram lá para baixo, né? Mas é diferente, é uma coisa inteira, integral, né? Acontecimento cíclico. Apesar de que Lemúria, a Atlântida não foi cíclico, não. A Atlântida foi um negócio muito mais sério. Valcir, salvar do que todos os que estão nascidos aqui hoje 80 ou 100 anos estarão mortos no corpo físico. Salvar do quê? Isso diz o Valcir. Todos os que estão aqui nascidos hoje, daqui a 80, 100 anos, estarão mortos no corpo físico. É isso aí. Lisa, acredita na evolução de todo esse processo. Não acredita em verdade única, diz também. N. Wise diz que, ademais, caso houvesse o fim do mundo, ainda estaria de acordo com a lei. Então deduz o que é o melhor para cada um. Sim. Se você ficar, o bicho pega. Se você correr, se você ficar, o bicho come. Se você correr, o bicho pega. É isso aí. Lígia, antes a Lisa disse que por isso ela será sempre imutável, a verdade. Lígia, e você acha que se você anunciar publicamente o cataclismo, as pessoas irão acreditar em você? Mas aí é outra história, livre-arbítrio de cada um. Mas eu avisei, por exemplo. Gente, ó, tá aqui, eu estou sabendo que vai acontecer isso aqui. Aviso todo mundo, não a minha turma só. Se alguém quer acreditar, se só a minha turma acreditar quiser, já é outra história, né? Pukibu aqui diz, mas alguém tinha que se salvar para continuar o processo. Sem dúvida que alguém tem que se salvar para continuar o processo, mas não serão os covardes e os egoístas que são os salvos. Você pode ter certeza disso. Senão não tem coerência nenhuma estarmos aqui sem uma justiça. A Adélia diz que o ideal é não admirar ninguém mais do que admiramos nós mesmos. E aí entra o amor próprio e a autoestima. Admirar nós próprios acima do que qualquer outro. Prestes, a questão é a tônica do momento. Hoje a tônica seria coletiva ou todos ou ninguém, diferente da Atlântida ou da Lemúria. Está aí. Mas é sempre nós temos as tendências, que nós somos todos descendentes dos Atlântidos e dos Lemurianos. Margarete diz que quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Valcir, o povo não quis mudar na época de Noé como não quer mudar hoje. Eu acho que tem a mesma coisa, tem razão.
os avisos eles estão sendo dados, mas em forma de transformação de consciência, não em aviso esse daqui. Catástrofe, vai bater meteoro, vai acabar o mundo, isso aqui. Pelo medo você não transforma ninguém. Não transforma ninguém. Todas as pessoas que falaram sobre isso estão aí, passaram ridículo. Vocês viram pelas televisões, cara de pau, mestres de Araque. Deviam ficar quietinho, botar o rabo no meio das pernas e sumir do cenário, viver no ostracismo, porque de útil não fazem nada, né? E deixar as pessoas que buscam alguma coisa fazer alguma coisa por si e pelos seus, pela humanidade. Lígia diz que a lei tem caminhos que desconhecemos e que muitas vezes não concordamos. Óbvio, eu tenho certeza disso que você falou também, tenho certeza. Mas eu só posso falar daquilo que eu tenho entendimento. Isso aqui que você falou, se tem caminhos que eu desconheço, eu não posso falar sobre eles. Se eu até desconheço sobre esses caminhos, como é que eu posso falar sobre eles, né? Eu acredito que existam. Eu acredito que tem. Nossa, eu acredito que tem muita coisa. A maioria das coisas ninguém de nós sabe. A maioria não sabe de nada, absolutamente nada. Vocês percebem, cada dia é um aprendizado. Cada dia é coisa nova. Cada dia, nossa, é maravilhoso. A vida vale a pena exatamente por isso, que é um eterno aprendizado. A cada momento, a cada segundo, tudo. Liz Andrade. Nossa, estou nessa lida de amar e me conhecer mais e mais, diz para a Adélia. Isso, cada um tem as suas buscas, as suas procuras, as suas ambições pessoais, né? E isso não é ruim, não, porque a gente está cansado de dizer aqui que primeiro a gente deve buscar o nosso equilíbrio. Repito o que eu sempre repeti: eu só posso matar a sede de alguém se meu copo tiver água. Então não adianta eu tentar transformar o mundo se eu não me transformar primeiro. Então nós temos que buscar a nossa autossatisfação, nosso equilíbrio, nosso conhecimento, a nossa consciência, para depois podermos começar a distribuir isso ou tentar fazer ou mudar a consciência das outras pessoas. Não adianta ficarmos cegos no meio de cegos, né? Não tem jeito. Então é isso, nós temos que buscar essa melhora pessoal. Preste, sempre tão bom papo aqui grego, não rola ir até as 11h30, eu não sei se é até as 11h30, esse negócio de conversa com tempo determinado, nós temos horário para começar, para terminar não. E hoje, Pablo Augusto, bem-vindo, Pablo, hoje o tema é Mestres de Araque, não é? A Lígia vai salvar de novo, por favor, Lígia, e vai disponibilizar para vocês aí o que nós trocamos de ideia aqui, né? Muitas vezes eu deixo de ler alguma pergunta, algum questionamento, e lamento porque não consigo fazer tudo junto, mas não é por displicência, não, é por não conseguir coordenar as coisas, né? Então, quando a Lígia salva e posta, fica bom que fica o registro das questões e dos questionamentos de todo mundo. A Adélia diz que já nasceu se amando mais que a qualquer pessoa nesse mundo, por isso tem amor demais para todos. Legal, eu ainda estou aprendendo a me amar aqui. Nesse processo, Liz Andrade, nesse processo mais trabalhoso sou eu. É isso aí. Se você falou isso com consciência, beleza. Margarete, quando deixamos as picuinhas de lado, começamos a olhar para cima e para frente, ou seja, o caminho da evolução interna. O interessante é que cada um sabe qual é o caminho, né? Isso que é bacana, todo mundo colocando. N. Wise, Net Medos usam para convencer e dominar as pessoas. Esses são os mestres de Araque, os que metem medo, exatamente, que ficam tentando convencer e dominar as pessoas. Pablo Augusto, me lembrei do cara do Ra, né, que pegou grana de todo mundo, foi até pro Fantástico. Sim, Thomas Green morto, né? Mas esse era um paranormal fantástico, só que eu tinha um amigo que conheceu ele bem, já faleceu também, o Roberto Afonso Beck, e disse que ele tinha esse poder mesmo de ressuscitar passarinho, todas essas coisas, mas ele também, ao mesmo tempo, ele trambicava. Não se entende por que ele trambicava, mas cada um sabe de si, né? Então os poderes todos nós temos, basta saber usá-los também a nosso favor e a favor do próximo, né? Principalmente a favor do próximo. Penso que somos seres de pouca fé, diz o Valcir, em nós mesmos. Nós não acreditamos em nós não acreditamos mesmo. A gente sempre se sente impotente, incapacitado, diminuído, incapaz, sei lá, um monte de coisas, né? E aí, por isso que fica mais fácil a gente se apegar a outros, né? Pseudo-conhecedores, mestres de Araque, mestres que nos dominam, mestres que nos fazem a gente ficar babando,
disse isso, disse aquilo, mas isso é verdade, mas você sabe se é verdade? Não sei se é verdade, mas ele disse, eu acredito. Mas aí, poxa, como é que nós vamos despertar dessa forma? Mas como cada um tem o seu momento de despertar, isso aí faz parte do processo, como já disseram aqui, né? Délia da Mata diz, com certeza, Lisa, você estando aqui já está se amando, dedicando esse tempo a você mesma. Lígia diz o seguinte, se alguém fizer força para te convencer de algo é porque ele próprio não está convicto. Bonito, né? Ninguém deve convencer ninguém. Puxa vida, nós temos tanto, isso que eu falei semana passada, nós temos tudo à nossa disposição, Está tão aparente a coisa que a gente não percebe, tão aparente a coisa que a gente não percebe, né? André Caxias, olha, é o novo André, sim, é outro André? É isso. Lembrar da história de Buda e Deus. Primeiro acredita, segundo questiona e por fim, terceiro decide por si mesmo. Bacana, bem lembrado, André. Boa. Lembrar da história do Buda e de Deus. Primeiro acredita, segundo questiona e por fim decide por si mesmo. Isso que é bacana. Perfeito, André, Adélia falou. Gente, olha, são 11h12, é legal a gente estar aqui junto, mas todo mundo tem que trabalhar, todo mundo tem compromissos e a gente tem que tocar a vida, né? Um pouquinho por dia em doses homeopáticas fazem mais bem do que você pegar tudo de uma vez só, né? Pukibud diz, o ego é o que realmente causa de nossos sofrimentos, inconsciência, erros, vícios, medos, fraquezas. Quando a gente dominar ele, aí se voa. Dominar o ego, sim. Eliminar, não, porque nós estamos mortos. O ego é necessário para a gente viver, né? Nossa personalidade. Mas dominar, sim, isso é bacana. Lisa diz uma bela segunda a todos. Beijos, tá? Excelente dia para todos. Vai fundo, Lisa. Então tá bom, gente. Muito obrigado. Hoje dá para se perceber que a energia foi bem sutil aqui no nosso Vida Inteligente Interativo. É um prazer ter vocês como amigos, como irmãos, e vamos todos juntos buscar essa coisa, esse conhecimento e essa consciência. Um fraterno abraço e um feliz sempre. Só um questionamento. Quando muitas vezes entre a transmissão, eu transmitindo aqui, a imagem que aparece aqui no monitor, ele tem uma certa diferença. Então muitas vezes, me desculpem, já me falaram isso. Às vezes eu dou tchau aqui e não olho para ali, para onde está o monitor, então eu desligo e o meu tchau não chega lá porque tem como é que é o hiato, fade, não sei como é que é o negócio, entre o que eu estou falando aqui e o que fica lá. Então quando eu der tchau, eu vou ficar esperando a minha boca parar para não parecer que eu desliguei antes de dar tchau para vocês, tá? Então, uma excelente semana, um fraterno abraço e um feliz sempre.